Olá, hoje eu vim falar sobre como medir a eficácia da atuação do profissional de RH Business Partner. Essa é uma das perguntas que a gente sempre recebe nos nossos cursos, nas nossas mentorias e acompanhamento com os nossos alunos, porque realmente, apesar de ser um modelo proposto pelo autor Dave Urich há mais de 20 anos, aqui no Brasil especificamente, muitas empresas estão começando a adotar essa proposta de atuação há muito pouco tempo. Então, hoje, o que a gente observa é que há sim uma necessidade das empresas acompanharem a eficiência, o quanto que está sendo realmente eficiente e eficaz essa proposta para que realmente ganhe força, proponha melhorias e realmente conquiste a confiança tanto do público interno e principalmente dos stakeholders e executivos. Então, como medir essa eficiência, essa eficácia do profissional que está ali próximo do negócio, dividido em perímetros, realmente acompanhando as soluções das áreas? Então, o próprio Dave Urich, ele supõe que existem 4 níveis de medição dessa eficiência. O primeiro é justamente a forma mais esperada, que são as métricas, os indicadores da área de gestão de pessoas. Então, você analisar o quanto que a empresa ela está melhor em relação aos números de turnover, o quanto que a gente observa, né, a permanência de profissionais após o período de integração dos 3 meses. Então, essas são as métricas tradicionais que todo RH já possui. Só que ele traz outros níveis que são justamente a capacidade de intervenção do RH na solução e no negócio em si. Então, o quanto que o RH é capaz de impactar o negócio em termos de faturamento, de resultados financeiros, de mudança a partir de uma estratégia adotada. Então, a gente começa a entrar em níveis mais profundos, onde as métricas serão outras, principalmente no que se refere a talento, a mudança e principalmente a cultura da empresa. Hoje a gente observa principalmente a questão da performance ser um dos principais indicadores que realmente a performance da organização ela está melhorando a partir do momento em que eu tenho ali profissionais que estão ajudando os líderes a desenvolverem melhor as suas equipes. Então, aí eu já dou algumas dicas do que exatamente você, enquanto profissional de RHBP, precisa acompanhar em termos de métricas. Eu já vou falar um pouco sobre isso, mas eu queria trazer também uma visão não só do autor Dave Urich, que fala desses 4 níveis, que é o scorecard, né, que são essas métricas, os insights de RH, que é justamente toda essa parte de talentos, performance, liderança da organização. Ele fala da intervenção do RH, que é essa capacidade de inovação para poder, por exemplo, acompanhar o quanto que a empresa está aprendendo online, o quanto que a empresa está melhorando a gestão do conhecimento, assim como o impacto nos negócios. Então, são 4 níveis que o Dave Urich ele traz, e eu trago um outro autor também, que é o Andrew Lambert, que também é um americano que estuda muito sobre o modelo de RHBP, principalmente através da Corporate Research, que é a consultoria dele, e que ele traz eficiência e realmente resultados muito sólidos em relação à atuação da RHBP, inclusive com um indicador muito interessante para você que ainda quer e deseja implementar esse modelo na sua empresa, mas não consegue influenciar os seus executivos. O Andrew Lambert, ele apresenta o seguinte indicador, que uma vez implantado um modelo eficiente, e aí essa eficiência justamente a gente vai falar logo mais, o modelo de RHBP ele consegue alavancar até mesmo em 40% a produtividade de uma empresa. Esse é um dado muito significativo para você
que precisa, né, influenciar o seu corpo executivo para poder mudar essa estrutura. E mais do que eu primeiro tentar convencer e depois eu implementar, eu sugeriria que você também pudesse aos poucos ir fazendo protótipos e dividindo as próprias equipes de especialistas com essa proximidade, dividindo por perímetros, para que aos poucos você traga resultados efetivos e através desses resultados você influenciar. Eu sempre digo que os números, eles não mentem. E os números sempre serão mais fáceis de você influenciar e mostrar para as pessoas eficiência, dados, fatos e realmente mostrar com uma maneira mais racional o quanto que a atuação do RHBP ela pode sim ajudar e muito o negócio. E agora falando especificamente sobre que indicadores então o RHBP ele pode medir para poder acompanhar a sua eficiência, primeiro eu queria comentar o quanto que esse autor, o Andrew Lamert, ele fala desses 3 pilares, que é a performance, a questão do talento e principalmente a mudança. Esses são os 3 pilares para ele que realmente vão indicar aí o quanto que o RHBP está influenciando positivamente as equipes, né, e a empresa como um todo. E aí eu vou dar aqui algumas dicas de indicadores que na minha atuação de RHBP a gente acompanhava. Então, ao invés de ficar lá preso nos indicadores básicos, tradicionais de RH, eu traria indicadores da própria rotina de atuação do RHBP, como, por exemplo, mostrar a quantidade de líderes que você vem se reunindo por mês, a quantidade de equipes que você participou de reuniões naquele mês, quantos empregados e quantos líderes você tem no seu perímetro, reuniões com os empregados individuais, que por muitas vezes são necessárias para poder conversar sobre carreira, sobre desenvolvimento, quais ações de desenvolvimento, quantos workshops efetivamente você customizou e conduziu com cada equipe, qual a quantidade de feedbacks que os gestores estão dando para os seus empregados, porque um dos pontos que eu sempre trago, que o RHBP ele vai ser medido através de indicadores que não têm a ver com a atuação dele, mas que são indicadores indiretos, onde os líderes vão gerar indicadores, o negócio vai gerar indicadores e isso vai mostrar a eficiência dessa influência do RHBP ao negócio. Um outro ponto importantíssimo, além da liderança, que seriam esses insights e toda essa parte de talento, é a gente entrar também no item performance. Eu preciso, enquanto BP, acompanhar quantos postos são críticos no meu perímetro, quantas pessoas são mapeadas como talento e pessoas fundamentais que a gente precisa reter, precisa engajar dentro do meu perímetro. Quantos profissionais foram muito bem avaliados no último ciclo de avaliação de desempenho? O quanto que eu tenho de gap em relação a competências dentro do meu perímetro? Que tipo de demanda costuma surgir? Porque esse tipo de indicador vai alimentar os especialistas a melhorarem a eficiência dos seus processos, a melhorarem a estruturação de políticas e inovação dentro da gestão de RH. Quantas promoções, quantos aumentos de salário, quantas pessoas foram reconhecidas no meu programa de reconhecimento, quantos desligamentos foram feitos em função de performance ou por questão de pedido voluntário. Então, todos esses indicadores são algumas dicas que eu dou para você, profissional, que atua como RHBP e que precisa criar um dashboard, seja mensal, trimestral, semestral ou até mesmo anual, para apresentar para a gestão, para os executivos, o quanto que o RH está efetivamente trazendo todas essas transformações e mudanças dentro da empresa.